Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa aula sobre as redes neurais, então agora nós vamos para o módulo 1, né, só que a unidade 2. Vamos conhecer um pouco sobre a história e aplicação das redes neurais artificiais. Bom, as redes neurais artificiais atualmente estão entre as técnicas, né, do estado da arte no aprendizado de máquina, né, que são as mais famosas aí para a inteligência artificial, mas a história nem sempre foi assim, né? Desde o surgimento da ideia de máquinas e computadores inteligentes, houve muita empolgação com a área, né, de inteligência artificial, redes neurais, até a chegada do que a gente chama de inverno da IA, em que houve bastante desestímulos de financiamento para pesquisas na área por não ser aplicável, ou seja, não conseguir ter aplicações utilizando essas técnicas, né, não estava dando resultados muito promissores. Porém, a partir de 2012, né, a área ganhou muita força e até hoje muito se discute, tanto em grupos sociais, sobre o uso da IA, principalmente sobre a capacidade de aprendizado das redes neurais artificiais. Então aqui eu criei mais ou menos um mapa, né, cronológico sobre a história, né, das redes neurais. Então, lá em 1843, né, nós tivemos aí a nossa primeira programadora da história, né, que foi a Ada Lovelace, que lá em 1843, então ela construiu, né, uma máquina para poder processar, cálculos, né, que seria o nosso algoritmo hoje em dia, e naquela época, nas suas notas, ela identificou que tal máquina poderia processar símbolos, imagens e até dados complexos, né. Isso é o que seria hoje a ideia da inteligência artificial. Então essa pesquisadora que lá em 1843 teve essa sacada que aquela máquina que ela estava construindo, né, tá auxiliando na construção, poderia criar algoritmos poderosos para poder processar dados complexos. Aí nesse tempo, né, de 1843 a 1943, a gente também teve a época em que o Turing criou, né, uma máquina de Turing para poder processar símbolos baseados nas notas aqui de Ada Lovelace, né. Aí especificamente na redes neurais, lá em 1943, os pesquisadores McLaughlin e Pitts, né, modelaram uma rede neural simples com circuitos eletrônicos. Então, eles se inspiraram nos neurônios biológicos para construir uma espécie de neurônio artificial, né, para poder, então, modelar dados de circuitos eletrônicos. E aí começou, então, né, a evolução. Nesse tempo, estava crescendo também o uso da área de inteligência artificial, que estava tendo aquelas competições de jogos de xadrez. Então, estava tendo muita empolgação a partir desse tempo, né, com o desenvolvimento dessa área e aí que seria o boom, o início do boom da área de inteligência artificial e também caminhando aqui as redes neurais artificiais. Aí lá em 1958, né, na verdade em 1957, o psicólogo Frank Rosenblatt, né, ele introduziu o que seria conhecido hoje para a gente como o neurônio artificial perceptron, né. E nessa época também, um pouquinho depois, lá em 1960, dois pesquisadores, Wildrow e Hoff, criaram uma variação do perceptron que é o modelo Adaline, né, o modelo neural Adaline. Então, a partir de 1960, né, os neurônios artificiais e a área de inteligência artificial já começou a virar notícia, aparecer em filmes, né, ter palestras e discussões sobre as IAs vão dominar o mundo e tudo mais, então tudo isso já estava acontecendo nessa época. E nesse período também, né, 2 pesquisadores, Minsky e Papert, né, enfatizaram que escreveram um livro, na verdade, enfatizando que existia muita limitação com relação à capacidade de processamento desses perceptrons, né. Então, ou seja, pelo fato de ter virado muita notícia, teve muita crítica, né, e aí a literatura diz que talvez esses 2 pesquisadores com esse livro aqui ajudou a fundar ainda mais o que seria a inteligência artificial e as aplicações com as redes neurais, e deu início ao que a gente chama de inverno da IA, né, que levou todo mundo junto nesse pacote, redes neurais e todo mundo, né. E aí então começou a diminuir os estímulos, a empolgação com que realmente poderiam existir computadores inteligentes. Mas mesmo assim os pesquisadores continuaram investigando, né. Em 1974, então, foi proposto um algoritmo, né, para poder treinar, esse perceptron para poder fazer o ajuste de peso. Então naquela época ainda não se sabia como treinar esses modelos, ou seja, como fazer esse modelo melhorar com a experiência, atualizar os seus pesos, né. Então essa ideia de como fazer essa atualização ainda era muito vaga, né. E aí em 1974, Paul Werbels então propôs um algoritmo backpropagation, e lá em 1980, né, então já estava
tendo aplicações de uma rede neural chamada Neoconitron, né, pelo pesquisador japonês Kunihiko Fukushima, que ele propôs um modelo para poder aprender a caligrafia japonesa, isso lá em 1980, né? E a partir desse período também começaram a aparecer vários modelos, né? Modelo Son, Hopfield, máquina de Boltzmann, né? E lá em 1986, né, mais 3 pesquisadores, Hummelhart, Hilton, William, né, publicaram 2 artigos formalizando e melhorando ainda mais a ideia desse backpropagation aqui, para fazer o treinamento mais próximo do que poderia ser capaz computacionalmente. E aí, lá em 1987, apareceu a primeira conferência de redes neurais da I3E, né. Então, nesse caminho aqui, as redes neurais estavam começando a ter alguns resultados promissores. Aí lá em 1989, né, o pesquisador Ian, bem famoso hoje em dia, né, Ian LeCun, propôs então como integrar o backpropagation para treinar essas redes neurais, e em 1990 ele propôs uma das primeiras aí, redes profundas, que é a LeNet, né. Só que, mesmo assim, ainda as redes neurais não estavam tendo um resultado muito bom em aplicações reais. E lá em 1992, né, Corina Cortes e Vladimir Vapnik propuseram um outro algoritmo de treinamento, aprendizagem de máquina, que é as famosas máquinas de vetores de suporte, o SVM, que estavam tendo resultados muito mais promissores do que as redes neurais. E as redes neurais começaram a ficar de lado nas aplicações e as SVMs começaram a ser aplicadas com maior frequência, né. Então aqui em 2006, né, os 2 pesquisadores aqui, o Hinton e o Salakudinov, né, mostraram que as camadas de uma rede neural artificial, né, elas podem ser treinadas de maneiras separadas. Então, ou seja, eles começavam a ter a necessidade de ter camadas cada vez maiores para poder resolver problemas complexos, só que o treinamento disso era ineficiente. E aí, então, aqui começou a proposição de fazer o treinamento dessas camadas de maneira separada. Isso permitiu que a gente pudesse, então, paralelizar o treinamento disso, para poder ser cada vez mais eficiente. E aí, então, que começou a surgir o assunto de Deep Learning, né, que ou seja, a gente poderia começar a criar agora camadas ou redes mais profundas e fazer o treinamento dessas camadas separadas, né. E aí, nesse sentido, né, em 2010, a professora Leilei, da Universidade de Princeton, desenvolveu um projeto ambicioso que era mapear os objetos nas imagens da internet, ou seja, varrer a internet inteira e mapear os objetos da internet. E ela construiu um dataset muito famoso, que é o ImageNet, né, que é um dataset para classificação de imagens. E aí, então, com o surgimento das GPUs e sendo eficiente, cada vez mais eficientes para poder treinar essas redes neurais, começou, né, aqui em torno de 2011, o boom da inteligência artificial e das redes neurais novamente, que está perdurando até hoje, né. E aí, em 2012, então, começou a sair, né, o primeiro algoritmo, né, a primeira rede profunda que venceu essa ImageNet, né, que ela tinha um padrão de classificação, de reconhecimento muito parecido com o do ser humano, para classificar essas imagens da internet. Lá em 2015, pesquisadores da Microsoft propuseram uma rede para processamento dessa imagem, né, uma rede neural chamada ResNet, que é hoje em dia o destaque, né, em reconhecimento de imagens, utilizada para várias tarefas de processamento de imagem, essa rede neural. 2017, né, os pesquisadores Vaswani, né, da Google Brain, propuseram então um outro tipo de rede neural, que é uma rede chamada rede Transformers, que é o estado da arte hoje em dia em processamento, né, de dados para poder fazer treinamento e tudo mais. E aí, esse ano, né, nós ficamos sabendo da notícia que o pesquisador Hinton e John Hopfield receberam o prêmio Nobel, né. Esse Hinton, eu até destaquei aqui, né, que foram os locais onde eles foram fazendo contribuições, né. E Hopfield é o que propôs aqui então, né, os modelos de Hopfield, aqui em torno de 1980, nesse período aqui. E eles então ganharam o prêmio Nobel pela contribuição que eles fizeram com a área, né, de inteligência artificial e redes neurais. Bom, vamos falar então um pouco sobre as aplicações das redes neurais artificiais, né. Então, atualmente observamos a aplicação desses métodos de aprendizagem de máquina, né, em diversas áreas de conhecimento, que envolvem o reconhecimento, em que a gente tem uma tarefa preditiva, né, que é esse modelo, essa rede neural, trazer para a gente uma resposta, uma predição de alguma coisa. E aí, então, a gente tem imagens e vídeos, né, que são aplicados
as redes neurais do tipo rede convolucional, transformers, a gente tem também o cenário para textos, né, com redes recorrentes e os transformers sendo utilizados para isso. Para áudio também, né, nós também temos esses 2 grupos de redes neurais sendo aplicadas para esse tipo de tarefa. Aí também a gente tem outras tarefas que envolvem a geração de informação, né, que a gente chama hoje em dia de IA generativa. São IAs que podem gerar, novas informações. E aí, então, a gente tem um cenário que as IAs podem gerar imagens e vídeos, e a gente tem esses tipos de redes neurais, que são as conhecidas GANs, modelos de fusão e transformers, né. Para geração de texto, né, a gente tem basicamente hoje em dia o estado da arte é os transformers, né, que tem modelos também encoder e decoder, e a gente vê a aplicação hoje em dia bastante popular, né, como um GPT e o BERT para poder fazer processamento de texto. E para áudio também é o mesmo cenário, né, uma variação de GAN, só que para áudio, e também o uso de transformers. Então a gente pode notar que transformers está sendo utilizado em todas as aplicações, né. E aqui eu destaquei para vocês, né, observarem depois, alguns vídeos, né, de aplicações dessas redes neurais. Então, aqui no caso seria uma aplicação para poder observar os movimentos do braço a partir de imagens de ultrassom. Então, aqui era um cenário em que, por exemplo, um musicista, um baterista, na verdade, ele sofreu um acidente e ele perdeu uma parte ele perdeu a mão dele, né, então ele tem um pedaço do antebraço, mas a mão dele ele não tinha, e ele estava tentando usar algumas próteses para poder fazer a retomada dele, né, no instrumento da bateria. E ele viu que a maioria desses sistemas não tinham respostas muito boas. E aí um pesquisador, então, estava desenvolvendo um sistema que acoplava uma câmera no antebraço dele, e a partir dessas imagens de ultrassom dessa câmera, ele então aprendeu a classificar quais são os dedos que tem que movimentar, né, e era feito a partir de uma rede neural. Então aqui é apresentada essa aplicação, né, a gente tem uma outra aplicação aqui também, que envolve a detecção de placas e veículos no trânsito, né, por meio também dessas redes, neurais. Então aqui a gente tem um cenário, né, em que a gente apresenta um cenário de aplicação de modificação das faces em vídeos, que é o que a gente chama de deepfake, que é trocar o rosto das pessoas, né, e colocar em outros corpos e fazer modificações nos vídeos, né. E aqui então tem um exemplo de aplicação disso, e a maioria dessas aplicações, hoje em dia já está bem popular nas diversas redes sociais, né, viralizando aí o sucesso ou a qualidade desses métodos aplicados nessa IA generativa. A gente também tem um cenário de aplicação na saúde, que é para fazer a detecção de câncer na retina, na pele, né. Aplicações na agricultura, na identificação de pragas, problemas do cultivos com imagem de satélites, drones, a criação de pinturas artísticas, e algumas que vocês já têm conhecimento e até está na rotina de vocês, né, Alexa, Siri, ChatGPT, né, que estão bem aplicações bem populares aí, que também usam esses conceitos das redes neurais. Bom, além disso, a gente também tem algumas preocupações éticas na aplicação desses conceitos, na aplicação desses modelos, né. Então existem cenários em que os resultados desses algoritmos podem impactar na sociedade de maneira negativa e possivelmente no seu processo de aprendizado, reproduzindo aí vieses humanos indesejáveis, né, como desigualdades e injustiças. E aqui eu tenho um exemplo de uma aplicação, né, no caso de um detector de faces, em que ele só conseguiria reconhecer, faces de pele branca, né, ele não conseguiria reconhecer faces de pele de outras cores. E aí, então, ele tinha essa limitação justamente porque ele foi treinado, na maioria das vezes, provavelmente com imagens, né, de face de pele de tonalidade branca. Aqui tem um outro exemplo também, né, que é uma preocupação, com um sistema para poder atuar na área da saúde, né, então pesquisadores desenvolveram um sistema para poder fazer o reconhecimento de câncer em imagens de raio-x, né, utilizando também essas redes neurais, só que o resultado ficou tão bom desse modelo, que ele estava até conseguindo identificar nas imagens raio-x, até classificar a etnia das pessoas olhando pelas imagens do raio-x. Então é bem provável que nessas imagens de raio-x, algum desses sensores que capturam e geram esses dados de raio-x, pode ter algum pigmento de pixel, alguma coisa ali que a capacidade de uma rede é tão detalhista que a olho nu a gente talvez não consegue notar,
e olhar quais são as características que tem no raio-x para notar a diferença de uma etnia, né. Mas esses modelos, como eles analisam cada pixel, cada ponto do dado da imagem, talvez ali ele consiga encontrar algum padrão que ajuda até a classificar isso. E então isso poderia ser um problema, né, dado que você teria um sistema de plano de saúde, por exemplo, que poderia negar, né, o raio-x, porque ele poderia identificar: "Isso aqui é um problema de uma determinada etnia, né, então não vamos aprovar esse plano de saúde". Então aqui no caso uma outra aplicação também, envolvendo sistemas de vigilância, né, então aqui é uma aplicação em que foi, aplicado, né, acho que as polícias, se não me engano, nos Estados Unidos, elas têm sistemas de monitoramento direto no veículo, né, então que estão capturando imagens o tempo todo, e a ideia desse sistema de vigilância, nesse exemplo, era reconhecer indivíduos foragidos, né. E aqui foi um cenário em que o sistema identificou uma pessoa que não, como foragida, mas na verdade não era, e essa pessoa passou um dia presa, né, teve todo um desgaste aí, para poder resolver e entender que realmente ela não era uma pessoa culpada, não era sobre não estava fugitiva, né, não era uma pessoa procurada pelo sistema prisional. Então aqui são alguns cenários em que a aplicação desses conceitos, né, pode ou prejudicar a vida humana, né. Então aí nesse caso, além disso, a gente também tem que levar em conta a privacidade dos dados, né, ou seja, esses dados que são coletados por esses sistemas, né, a gente também tem que ter uma curadoria muito boa e uma informação muito interessante com relação a como a gente vai lidar com esses dados aí, para não prejudicar os usuários que estão fornecendo esses dados aí. Então aqui a gente vai falar agora sobre os principais eventos da área sobre redes neurais, né, também está embutido aqui inteligência artificial. Bom, com os avanços e o sucesso das redes profundas, né, Deep Learning, diversos artigos foram publicados divulgando e impulsionando as pesquisas sobre o tema, né. Então aqui eu destaquei um link de um site muito interessante, que é o CS Ranking, que ele elenca só os eventos mais influentes da área aí você escolhe, né, então no caso aqui, eu destaquei as que são de inteligência artificial e redes neurais, né. Então aqui a gente tem 4 conferências muito importantes para a área de, redes neurais, que se tiver alguma novidade muito promissora, ela vai sair basicamente publicada. Tem outras também nessa lista, né, mas aqui eu coloquei as 4 mais impactantes, né, que é a Neurips, a Triple AI, a iClear e a CVPR, né, são os 4 eventos aí mais influentes para encontrar os trabalhos mais impactantes. E hoje em dia, a maioria das unidades, né, das instituições que publicam nesses eventos, é Google, Microsoft, então tem uma diversas empresas aí publicando nesses, além das universidades como MIT e outras, né, publicando também nessas conferências. Aqui ainda sobre esses eventos, né, eu destaquei talvez alguns artigos influentes, né, até, no nosso mês de outubro aí, de 2024. Então, por exemplo, se a gente começar aqui com a AlexNet, que foi aquele primeiro rede profunda que ganhou lá nos datasets da Imaginet, que foi proposto lá em 2012, até hoje ela está com 134.000 citações. Então, é um artigo que tem 134.000 outros artigos comentando sobre ele, né, propondo melhorias, avaliando, né, então indicando aí que talvez, ó, se tem muito artigo citando esse cara, esse trabalho deve ser relevante, né. Então aqui nós temos a ResNet, né, que foi proposta lá em 2016 na CVPR, e hoje em dia ela está com 200, quase 239.000 citações, né, se destacando aí com relação à AlexNet lá de 2012, né, então tem muito artigo falando, comentando sobre o sucesso desse modelo e provavelmente propondo melhorias também. E aí é mais recente um pouco, né, nós temos então os Transformers, que foram propostos já em 2017, ele está lá com 136.280, aproximadamente 280 citações, e aí então a gente tem, né, o sucesso desse algoritmo. Aí no caso dos Transformers para imagem, né, aqui ele é mais proposto para texto, mas a gente também tem a proposição dele para imagem, que foi lá em 2021, né, tá com 45.357 citações, e o mais atual aí com relação a LLMs, né, no caso aqui o modelo Llama, foi proposto ali em 2023, ano passado, né,
está aí com 9.208 citações. Então, esses aqui são alguns trabalhos, e que eu coloquei os links desses artigos, né, que vocês podem dar uma olhada, e aqui é quantitativo de citações, né. Aqui também, a Google Scholar, né, que é um ambiente que vocês também podem fazer pesquisas de artigos, né, ela mostra uma lista aqui nesse período dos últimos 5 anos, quais são os eventos mais impactantes, né. E aí eu tenho um exemplo aqui de um método, né, de um modelo de rede neural que são conhecidos como modelos de difusão, que foram propostos lá na Neurips, de 2022 e já está com 11.368 citações. Então vocês podem notar que a maioria desses eventos aqui, ó, são aqueles listados no slide anterior, né, mostrando o impacto dessas conferências e como são bem citados esses trabalhos aí. Além disso, né, além de ter bons algoritmos, a gente também tem algumas competições e bases de dados para poder permitir a comparação desses modelos, né. Então o sucesso desses algoritmos geralmente são avaliados em algumas competições e bases de dados públicas para poder permitir uma comparação, né, com outros métodos que você deseja propor. Então aqui eu coloquei um site, né, que é o Papers with Code, que é um site que pode ilustrar e visualizar um conjunto de bases de dados, conjuntos de algoritmos, né, que vencem algumas competições e os resultados desses algoritmos aí. Então, nós temos aqui para, por exemplo, na área da visão computacional, que tem o foco em imagens e vídeos, né, nós temos esses dois datasets que são bem populares, a Imaginetic, que foi aquele proposto pela pesquisadora lá, Fei Fei, né, e temos essa variação aqui, que é o COCO, que é para detecção de objetos. Para texto, a gente tem esses dois datasets públicos, e para áudio, a gente tem esses outros dois. Existem outros datasets, mas esse aqui são talvez os mais utilizados. Então, todo o algoritmo proposto para cada uma dessas tarefas, eles geralmente são testados nesses datasets aqui, e para ser, vamos assim dizer, considerado o estado da arte, ele tem que bater os melhores resultados que já foram feitos nesses datasets, né. Bom, e aqui nós temos então algumas considerações finais, né. Então, atualmente, o treinamento desses modelos mais sofisticados exige um recurso computacional que contenha GPUs, né. No mercado, uma GPU NVIDIA RTX 4090, por exemplo, ela custa em torno de R$ 15.000, né. Então, esse é o preço de uma GPU, com essa configuração. Embora existem outras mais sofisticadas, né, atualmente tem a NVIDIA A6000, que só essa placa, essa GPU, custa R$ 40.000. Nós temos então algumas empresas, como por exemplo a Google, NVIDIA, Azure, que oferecem, né, para você talvez não precisar comprar essas placas, ela aluga, né, essas GPUs para você poder utilizar e fazer seus processamentos, treinamento dos seus algoritmos. E geralmente o uso o preço, né, é estimado por hora de processamento, em torno aí de $2 a $4 por hora, dependendo da GPU que você escolhe. Então, por exemplo, para treinar um modelo do tipo LLM, que são modelos muito grandes, que têm aí em torno de 450 bilhões de parâmetros, 405 bilhões de parâmetros, como o Llama 3, são utilizadas em torno de 24.500 GPUs H100. Então, ou seja, foram utilizadas 24.500 GPUs para poder treinar um modelo desse aqui, que é o que seria um concorrente aí do ChatGPT, né. Então é um investimento aí de milhões de dólares para treinar isso aí só por algumas semanas, né. Então, o treinamento desses modelos muito grandes, que envolve o uso de muitas GPUs, é muito custoso, então não dá para ficar treinando muito desses algoritmos grandes aí. Além disso, né, a gente também do custo financeiro, a gente também tem custo consumo energético muito alto, liberação de CO2, né, então tem todo esses cálculos a serem levados em consideração para o treinamento desses modelos. Aqui então nós temos as referências desse material, né, então o livro de redes neurais, princípio e prática, lá no capítulo 1, na seção 1.8 e 1.9, né, vocês podem encontrar um pouco sobre a história e o desenvolvimento da área das redes neurais, né. No livro também de Deep Learning Book, lá no capítulo 2, nesse link aqui, vocês também podem ter acesso a esse histórico da área e aplicações das redes neurais. Bom, então é isso, pessoal, bons estudos aí e até a próxima aula.